Este episódio é um oferecimento do Bradesco, um dos maiores grupos financeiros do Brasil e um importante aliado do agronegócio em todos os seus desafios. Produtor, você sabe, o agro é gigantesco. Desde as operações antes, dentro e após a porteira, tudo é essencial para garantir o alimento à mesa dos brasileiros. E entre a terra e os nossos lares, muitas etapas acontecem. Por isso, ter um parceiro que entende do seu negócio em todas as fases desse ciclo é crucial. O Bradesco oferece um portfólio completo de produtos e serviços que atendem a todas as suas necessidades. E é aí que entra a CPR do Bradesco, a Cédula de Produto Rural, que proporciona acesso a recursos, ajudando a desenvolver sua atividade agropecuária com pagamentos alinhados ao seu fluxo de caixa e documentação simplificada. Quer saber mais sobre a CPR do Bradesco? Acesse agro.bradesco ou visite qualquer uma das agências espalhadas pelo Brasil inteiro. De ponta a ponta, é com o Bradesco que o agro conta. Crédito sujeito à disponibilidade, aprovação e demais condições do produto. Então, então eu acho que tem que ter paixão, no fundo. Eu sempre tive paixão por essa história do que eu fiz e acho que todos têm que ter paixão pelo que fazem, independente da posição. E tem muita oportunidade, é um setor, o agro é muito grande no Brasil, quer dizer, o agro representa várias indústrias, né? Então você tem desde produção de alface é agro, produção de ovos para mercado local é agro, e a exportação de soja é agro também, então tem indústria para dar com pau e tem que ter essa disponibilidade de estar aberto para o mundo ou para o Brasil. E aí, pessoa, tudo beleza? Estamos começando mais um episódio aqui do Agro Resenha e nesta semana estou com o Frederico Humber. Pode chamar de Fred, né, Frederico? É isso, Paulo. Então tá bom, que é o CEO da Agri Brasil. Fred é formado em comércio exterior pelo Mackenzie, possui diversos cursos em Harvard Business School e IMD Lausanne e é conselheiro também pelo IBGC. Fred, muito obrigado por estar aqui com a gente, cara. Seja super bem-vindo ao Agro Resenha Podcast. Prazer todo meu. Prazer estar aqui com vocês, Paulo. E para você que tá aí ouvindo, já sabe aqui o Agro Resenha, a porteira não tem tramela para quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio, então não sai daí, porque esse bate-papo aqui tá muito legal. Firma o golpe que nós já estamos de volta. Você já deve ter ouvido a máxima de que é o olho do dono que engorda o boi, certo? Isso é verdade até certo ponto, afinal só olhar não adianta nada sem uma boa direção. Com base em valores como honestidade, qualidade, inovação nos produtos e excelência no atendimento, a Nutripura, que desde 2002 atua no segmento pecuário, te dá essa direção, oferecendo os melhores produtos e serviços aos pecuaristas, garantindo resultados positivos não só no campo, mas principalmente no bolso. E eu digo isso não é da boca pra fora não, afinal eu trabalhei lá, cara. Eu vi com meus próprios olhos a competência técnica e o cuidado com o negócio do cliente. Siga a Nutripura no Instagram, Facebook, LinkedIn e YouTube. Entre no site www.nutripura.com.br e fique atualizado sobre o que há de mais avançado na pecuária. Nutripura, o produto certo, na hora certa. Muito bem, estamos aqui de volta com o Fred. E pra gente começar essa resenha aqui, Fred, conta um pouco da sua história aí pra gente, cara. Bom, vamos lá, Paulo. Eu tenho 35 anos de janela nesse mercado. Comecei em 90, exportando soja e milho, e desde então é o que eu faço. Então, sempre muito envolvido em logística de grãos, exportação e vendas internacionais de grãos do Brasil. Então, eu vi esse Brasil crescer bastante nesse segmento, que são duas das maiores pautas de exportação brasileira, né? Quer dizer, a soja e o milho, que tem ficado muito mais relevante nos últimos anos, que é uma grande aposta nossa aqui. No fim do dia, você pegou uma fase aí do agro que... Eu sou aqui de Mato Grosso, né? Tô aqui em Cuiabá. Mato Grosso é o que é nos últimos 50 anos, né? Você pegou mais da metade desse período aí, né, cara? Então, assim, uma baita de uma experiência também, né, meu? Super. Era um mercado que, diria que nos anos 90 não tinha muito glamour. Sim. Eu tinha até um amigo que quando a gente saía,
na Holanda, ele falava, não fala que você trabalha com grãos, porque eles vão achar que você é filho do leiteiro, enfim. Fala que você trabalha no banco, que o banco era o bom. Então, era um setor com pouco glamour que virou pop mais lá pelos anos 2010. Então, trabalhei uns 20 anos sem glamour até ter virado pop o agro. Mas sempre tive muito orgulho, uma indústria que cresceu muito. E trabalhando, quer dizer, em grandes mercados, conhecendo mercados consumidores da Europa, da Ásia, do Meio Oriente. Então, sempre adorei trabalhar nesse setor, que é extremamente dinâmico. E motor do Brasil, né? Hoje você pensar que o mundo inteiro está super conectado, né? Você trabalhar com o mercado internacional, acredito que hoje seja, de certa maneira, até trivial, né? Mas como é que era esse negócio aí 30 anos atrás, cara, 35 anos atrás? Sempre exigiu muita viagem internacional, então eu fui eu já fui quase 20 vezes para a China, falo um pouco de mandarim, enfim, morei na França 10 anos, montei escritório em Londres, montei escritório na Itália, enfim. Então tem uma longa história de vida, mas eu ainda sou mais old school, apesar de ter todas essas conexões hoje em dia. O nosso negócio ainda é tratado de pessoa para pessoa, quer dizer, meus clientes geralmente são a matéria-prima sendo o grão, que seja soja ou milho, geralmente é negociada em grandes volumes pelo próprio dono, ou um diretor comercial da empresa, que exige ter esse contato. Então, semana passada estava na Turquia e na Suíça. Então, continua sendo no olho a olho ali, quer dizer, a negociação, dia a dia, não foi substituído pelo computador ainda. Sim. Tem que ter rodinha no pé, né, cara? Tem que ter rodinha no pé. Legal. Eu brinco com a turma aqui que vem trabalhar como RTV, essas coisas aqui em Mato Grosso. Eu falo assim, onde você mora? Eu falo assim, depende. Depende da semana. Eu recebo correspondência em tal município, né, cara? Porque o agro é dinâmico e ele tá em todos os lugares, né? Ainda mais você que trabalha com essa parte mesmo de comercialização, né? Todas essas aberturas de mercado, isso de certa maneira, faz parte do negócio, né? Claro, não tem dúvida. E, Fred, bom, pelo que eu entendi aqui, você teve uma carreira também no universo das multinacionais, né, grandes empresas, fundou a sua própria empresa, enfim, fez vendeu ela também, né, em um processo, depois criou outra. E assim, com todo esse tempo, né, dentro desse segmento, cara, qual que é hoje, você olhando hoje, a sua visão sobre o agro e como que essas experiências suas, elas influenciaram na decisão de empreender? Porque assim, você tá, de certa maneira, né, atrás de um nome, né, de uma empresa grande, né? Você é o Fred da empresa tal, né? E outra coisa é você ser o próprio... eu brinco aqui, né, dentro do resenha, que é o empresidiário, né? É isso. É mais ou menos por aí. Você decidiu ir nessa empreitada de empreender ao invés de permanecer, né? No claro. Paulo, eu entrei por acaso nesse setor. Eu entrei quando eu tinha 17 anos, estava no primeiro ano de faculdade, enfim, acabei entrando numa grande exportadora que chamava-se Glencore, que era uma empresa, apesar de ser muito grande, eram poucas pessoas. Então, era uma empresa muito onde você tinha um sentimento de dono. Então, eu aprendi e gostei muito dessa história de ter o sentimento de dono. E na Glencore, dessa época, era realmente, os donos eram os executivos. Então, foi uma experiência adorável. Quer dizer, eu trabalhei lá 7 anos com muita liberdade, muito fazendo, acontecendo, comprando armazém com 20 anos, já comprava armazém, construía não sei o quê, porto. Então eu sempre gostei muito disso. Então eu tive uma experiência numa empresa multinacional que eu realmente desgostei, porque eu falei, puta, não é nada disso que eu quero, aquela vida corporativa, executiva. Acho que eu sempre fui criador, fazedor, então desenvolvedor. Então essa foi a minha... Mas isso é de personalidade, claro que nessa empresa tinha uma série de executivos muito bons e não servia para mim. Serve para eles, enfim. E aí, nessa minha empreitada, eu tive uma empresa, eu tive um período longo de quase 10 anos na Europa, que eu fiquei representando produtores de farelo brasileiro para vender
abrir mercados para venda de farelo de soja do Brasil, que na época era um produto muito importante. Hoje diminuiu bem a importância tanto do farelo quanto a Europa, se tornou quase que irrelevante no cenário internacional de grãos. Mas eu voltei para o Brasil, montei a minha empresa para representar clientes compradores para comprar. Isso em 2007. Eu estava vendo os asiáticos vindo muito para o Brasil. Eu falei, eu vou ser um agente desse pessoal para comprar melhor essa soja no interior, dando meu conhecimento de porto, de execução, enfim. Então, criei um time para isso. E essa empresa eu vendi para uma grande multinacional americana em 2011, chamada Gavilon, que eu liderei durante 5 anos como presidente para poder... Então, voltei à cadeira executiva, que, enfim, foi uma experiência agradável, porque também tinha liberdade de poder fazer bastante, e montei esse negócio do zero, até chegar em 4, 5 milhões de toneladas de exportação. Isso feito, me deu gás, quer dizer, eu acabei me animando para montar de novo minha lojinha. Então, em 2015, montei a Agri Brasil, que já está quase fazendo 10 anos, num conceito de exportadora, com filiais no interior do Brasil, então comprando em várias regiões do Brasil, contratando logística, com um conceito muito de logística, então contratando logística com Hidrovias do Brasil, com a Rumo, com o VLI, com terceiros, enfim, para tentar encontrar os melhores caminhos logísticos e com muito suporte dos clientes compradores finais, porque no mundo do 50% dos grãos utilizados no mundo vem ele é processado pelas grandes multinacionais. Outros 50% são empresas regionais, do Egito, da China, da Turquia, enfim. E esses 50% são meus clientes, são esse pessoal que eu atendo. Eles consomem 100 milhões de toneladas de grãos do Brasil por ano. Então é um oceano azul, quer dizer, hoje a Agri Brasil exporta apenas 2,5 milhões de toneladas, quer dizer, é um volume grande, mas poderia crescer muito. E a gente foi progredindo nesses 10 anos, a gente investiu há 4, 5 anos num porto, que foi uma grande tacada, porque a gente viu que a logística iria faltar no Brasil, que de fato está acontecendo. Então o fato de estar posicionado, estar investido num porto de granel, com uma prioridade de atracação, etc., te dá uma outra relevância. Então hoje a Agri Brasil já está bem postada como uma das 3, 4 maiores exportadoras de grãos brasileira. Um ponto que chama atenção, né, assim, esse negócio de fundar empresa, né, fazer crescer e tal, de alguma maneira dá uma viciada nas pessoas, né, cara? Eu vejo assim, é muito o espírito do empreendedor, né? E esse setor que você em especial está inserido, né, cara, é um setor, vamos dizer assim, bastante concorrência, afinal, é um produto, né? São produtos comoditizados. No caso de quem vai trabalhar nesse setor, cara, na sua visão, quais são as habilidades ou características que as pessoas precisam desenvolver para, de certa maneira, ter sucesso nesse segmento? Eu acho que é importante ter uma flexibilidade, eu sempre tive muita flexibilidade, então, quando eu montei a Agri Brasil há cerca de 10 anos, eu já estava com meus 40 e poucos anos, né? E só que, ao mesmo tempo, eu estava fazendo nota fiscal, pegando pedido. É assim que se monta a empresa. Você não tem ninguém para... Então, contratando... Serve o cafezinho, né? Serve o cafezinho, contrata a linha de celular, né? Enfim, então, tem que estar disposto a ter toda essa flexibilidade, eventualmente dar 2 passos para trás para depois dar 3 para frente. E aí, mas eu acho que, no geral, o que é crucial é ter essa flexibilidade. É um setor extremamente dinâmico, ter domínio total da língua, pelo menos da língua inglesa, é crucial. Isso foi um diferencial para mim nos anos 90, mas depois, hoje é quase que obrigatório, né? Quer dizer, não ter isso não dá nem para começar. E acho que hoje ainda tem domínio das várias ferramentas, né? De Excel, Word, apresentações, enfim. Tem o AI chegando aí, ou seja, que pode facilitar bem a vida. A molecada aqui que usa, que eu vejo uns e-mails super bem feitos, falo, nossa, vocês estão tá parecendo um escritor aqui. E é o AI. Podia o negócio melhora 100%, né? É uma maravilha, quer dizer. Então, enfim, então eu acho que tem que ter paixão, no fundo. Eu sempre tive paixão por essa história do que eu fiz, e acho que todos têm que ter paixão pelo que fazem, independente da posição.
e tem muita oportunidade. É um setor, o agro é muito grande no Brasil, quer dizer, o agro representa várias indústrias, né? Então você tem desde produção de alface é agro, produção de ovos para mercado local é agro, e a exportação de soja é agro também. Então tem indústria para dar com pau e tem que ter essa disponibilidade de estar aberto para o mundo ou para o Brasil, como você falou, né? Que você roda bastante o Mato Grosso. Eu também rodo, não só o Mato Grosso, mas acabo rodando o mundo inteiro aí, bastante. Isso, legal, cara, legal. É importante, né, cara, a gente ter essa... Porque assim, a gente olha de longe, né, você vê aí um monte de matéria falando, porque fulano isso, construiu empresa do zero e tal. Todo mundo conta os louros, né, cara, mas assim, o dia a dia, ele é máquina de moer gente, né, cara. Os tombos que a gente toma, ninguém vê, né, só as pingas, né? Só vê as pingas. Mas não, o empreendedor, ele tem uma boa dose de maluquice ali, né, de maluco, né, então ele tem que ser... Porque a gente tem um sistema... Tem muito pouco incentivo a empreendimento, eu acho, no Brasil, né? Eu lembro que, no mesmo tempo que eu montei minha empresa no Brasil em 2015, um amigo meu americano montou uma nos Estados Unidos, no mesmo... E 2, 3 anos depois, eu estava camelando, não tinha uma linha bancária, enfim, aquela dificuldade toda, e ele já tinha financiamentos milionários. Eu falei, não é possível. E não que o negócio dele era melhor que o meu. Era pior, talvez. Até era pior porque ele fechou, acabou quebrando, mas era impressionante como tem apoio, como tem dinheiro disponível, como tem um outro apoio geral para que o negócio dê certo, né? Então, aqui parece que é todo mundo joga contra, né? Então, não é à toa que muitos executivos brasileiros pintam e borda fora, né, cara? Fica fácil, viu? Fica fácil. E é interessante até esse ponto que na Glencore que eu comecei, quer dizer, grande parte dos bons executivos eram sul-africanos, brasileiros e argentinos, que eram 3 países ainda nos anos 90 com grandes problemas, grandes hiperinflações, grandes dificuldades. E agora eu lendo o livro do Elon Musk, eu vejo também que ele foi bem forjado ali na época toda de apartheid, de África do Sul, enfim. A vida não foi fácil, não. Vai criando uma casca, né, cara? Porque não é fácil mesmo, né? E, cara, assim, bom, entendi que, né, tem que ter todos esses atributos e tal, mas pensando agora já nas operações da AgriBrasil, a gente percebe que, assim, houve um crescimento notável. Cara, 10 anos no agro, né, são 10 safras, né, cara? Comparado com outros setores, é ontem, né? 10 anos é coisa muito rápida, né, cara? Diante de tudo que você comentou, quais as estratégias que você atribui esse sucesso, assim, quer dizer, dentro desse mercado que é tão competitivo, quais foram as estratégias para fazer esse crescimento rápido e o que te mantém ainda competitivo pensando no mercado, assim? Um ponto muito importante que eu sempre falo é que a nossa empresa não foi montada na garagem de casa para ver se dava certo, quer dizer, antes de montar ela, eu tinha 25 anos de experiência no mercado com negócios próprios, trabalhando em várias multinacionais. Nisso eu já tinha investido em 3, 4 portos, já tinha investido em empresas de transportes, empresas de classificação, tinha trabalhado para multinacionais, enfim. Então eu tinha uma bagagem, eu acho que é muito importante para qualquer negócio que você faça, antes de fazer a aventura, vai trabalhar como executivo, enfim, vai entender profundamente desse negócio. Quanto mais profundo o teu entendimento, maior chance de sucesso você terá. E me perguntam muito também o porquê que não tem muitas empresas nacionais. Quando você pega as maiores 20 exportadoras de grãos do Brasil, você tem apenas 4 brasileiras. Quer dizer, as outras 16 são multinacionais asiáticas, europeias, americanas principalmente. E no fundo eu acho que tem uma falta de disciplina ou de conhecimento de Brasil. Quer dizer, porque geralmente quando se fala agro, é o sujeito que monta um armazém no Mato Grosso, aí a mulher dele acaba trabalhando ali no financeiro, o filho vai para o comercial. Então, e lá pelas tantas, esse sujeito aparece um correspondente qualquer, um expert financeiro, e fala, eu te consigo uma linha de ACC para exportação, muito boa taxa, só tem a obrigação de exportar, mas isso é besteira. E não tem a disciplina que se exige. Como exportador, você trabalha com margens mínimas, né? Então, não tem sofisticação nesse negócio. Tem disciplina e tem uma execução muito de perto. Então, nós estabelecemos desde o início uma política de hedge muito bem preparada. Então, temos toda a nossa gestão de risco, ela é extremamente disciplinada e limitada.
Então isso nos obriga a rodar muito com logística. Então a gente não consegue ganhar muito dinheiro, mas também não perde. Então, no fundo, essa é um pouco a nossa estratégia. E finalmente, no Porto, quando nós investimos, mudou o nosso patamar. Porque dentro de Porto, você trabalha com margens muito maiores. Lógico que tem um investimento importante, mas o Porto é uma máquina de fazer margem. Então, você faz 50% de margem sobre produto exportado no Porto. A gente também descarrega muito produto. Então, tem uma margem muito, muito importante. E a beleza aí do nosso negócio hoje é que a AgriBrasil é muito um canalizador para turbinar essa margem no Porto. Então, a gente leva o grão do Mato Grosso, de Goiás, de Minas, do Paraná, Mato Grosso do Sul, enfim, nos vários estados que a gente tem filial para exportação no Porto, tendo um ganho importante no Porto e mantendo o Porto sempre operando em níveis máximos de execução. E querendo ou não, se você melhora qualquer tipo de processo dentro de uma operação como essa, isso retorna em lucratividade também, né, cara? Sem dúvida. Então, no fundo, a gente tem um time enxuto, um time guerreiro, um time que sempre me falavam no começo aqui, puxa, mas você concorre com a japonesa, elas têm um custo de 0,5% ao ano, você tem um custo de pelo menos 10% ao ano, como é que você faz? Eu falei, bom, a gente já começa em desvantagem, a gente começa perdendo 9,5%, então a gente tem que ser muito bom, mas a gente tinha a nosso favor a flexibilidade, a decisão rápida, que eu falava, essa decisão rápida vale mais que esses 10% de diferencial de juros. Então, por isso que hoje que a gente continua forte, crescendo nesse mercado. Legal. Você comentou aí agora, o Fred, sobre essa aquisição, né? Acho que, se eu não estiver enganado, é o Terminal Portuário de Santa Catarina, né? Isso. E assim, eu conhecendo um pouco desse universo da comercialização, né? Quando a gente pensa em empresas, né, em comercialização de commodity, vem na minha cabeça um monte de gente na frente do seu computador fazendo algumas ligações, quer dizer, pessoas, tecnologia, comunicação dentro desse processo. Quer dizer, você precisa de gente, né? Uma sala e computadores. Esse negócio de ir para comprar um ativo, como é um terminal dessa magnitude, né? Eu entendo que, do ponto de vista de margem, né? Você comentou aí agora, faz muito sentido, né? Mas naquela época, quando vocês compraram, foi uma aposta ou vocês já tinham essa noção do impacto que isso daria para a operação da empresa, assim, cara? O nosso setor, né, de exportação de grãos, ele tem, desde o começo, desde que comecei a trabalhar com ele em 90, ele sempre foi montado em cima de um tripé, que era exportação de grãos, logística, né, ativos portuários e processamento. Então, você pega todas as grandes empresas, a gente não está reinventando a roda, todas as grandes empresas do setor, a ABC, a COFCO, a Dreyfus, a MAGE, enfim, elas têm essa mesma receita, né? Então, algumas começaram mais no processamento, depois foram para ativos portuários e exportação, outras só exportação. Então, essa era a receita básica de bolo. Durante um período curto da minha trajetória, que eu diria foi lá pelos anos 2010 a 2020, teve um hiato no Brasil, teve uma relevância menor de peso da infraestrutura. Por quê? Porque ficou pronto todo aquele corredor norte do Brasil, e com isso deu uma aliviada muito grande no entrave logístico. Então, não ter ativos naquele momento era melhor do que ter ativos. Então, quando eu criei a estratégia da Gávilo, foi em 2011 que eu me tornei CEO da Gávilo e vendi minha empresa para eles, era uma estratégia asset light. Então, era uma estratégia sem ativos, onde a gente conseguia contratar logística a preços mais baratos do que investir em logística. E, mais ou menos, eu continuei a mesma receita na AgriBrasil. Então, saí da Gávilo para a montagem da AgriBrasil, falei, a receita é a mesma, a receita do bolo é a mesma, vamos contratar elevação e logística com a Rumo, com a Hidrovias, que sai mais barato do que ter o próprio. Só que a gente começou a sentir na pele o crescimento da safra, que as safras no Brasil crescem muito rápido, os produtores são extremamente eficientes, conseguem reagir rapidamente e cresceram a uma velocidade muito maior do que o aumento da logística. Então, com isso, lá em 2020, a gente já estava não colapsando, mas já estava sofrendo, ou seja, a gente sendo um pequeno contratante de logística em comparação às grandes, a gente começou a ser ejetado, a gente começou a sentir que estava piorando o serviço, aumentando os custos. Só do ano passado para esse, custos ferroviários aumentaram em 30%, 40%. Então, quer dizer, e quem não tem, quando a safra cresce,
ou quando tem umas safras grandes, maiores do que a capacidade de exportação, quem não tem está fora do jogo. Então, a partir de 2020, a gente começou a ver, puxa, precisamos rever a nossa estratégia. Nós já tínhamos um investimento num pequeno porto na Bahia e apareceu, então, nosso conselho decidiu que era momento da gente buscar um ativo de infra, quer dizer, um porto mais relevante, que a gente pudesse crescer, especialmente no sul. E quando eu falo sul, não Rio Grande do Sul, mas Paraná, Santa Catarina, que é uma região que hoje São Francisco concorre com Paranaguá, que é o segundo maior porto e principal polo de exportação de grãos do Brasil. Então é uma região extremamente madura de safra, mas onde a gente tinha não tem nenhuma empresa de logística bandeira branca. Não. Então, por exemplo, em Santos você tem a Rumo, você tem VLI, lá para o norte você tem a Hidrovias, lá para Itaqui você tem VLI, e para esse sul não tem essas empresas de logística bandeira branca. Então apareceu a oportunidade, eram ex-sócios nossos, eu já tinha investido em portos algumas vezes como empreendedor e algumas vezes como executivo de empresa, então não sabia que não era uma coisa tão difícil de se tocar, então foi um investimento bem tranquilo, quer dizer que no fundo eu acho que a gente não só adicionou bastante o TES, que a gente é um investidor lá, a gente nem consolida no nosso resultado, a gente tem 51%, mas temos co-controle com os outros sócios, que são sócios operadores portuários, conhecem bem mais de outras operações, como descarga de fertilizante, descarga de aço, etc. E tenho certeza que a gente adicionou muito conhecimento para eles quanto à exportação de grãos. Então a gente tem a leitura de que produto que vale mais a pena, quem seriam os parceiros ideais para que a gente faça as exportações, como minimizar o custo de logística, porque parte da conta que o produtor paga é devido às altas filas de navios nos portos esperando. Então, enquanto Paranaguá, por exemplo, ano passado chegou a ter 70 dias de fila de espera de navios, nós estávamos com apenas 5 dias. Então, tem um ganho muito grande de eficiência que a gente tenta colocar. Sim. E que no fim do dia vai beneficiar o seu cliente final lá também, né, cara? Quer dizer, você vai prestar um serviço melhor para ele também, né? Não, sem dúvida, ele tem uma experiência muito melhor. Então, uma das motivações que nós tivemos para investimento era para melhorar margens, era para ter um mix de margens mais adequado, era para melhorar a segurança da operação, porque você vende um navio para carregamento em agosto e você carrega em novembro, não só você tem um custo gigante, mas o teu cliente que tem animais para alimentar, lá como é que ele faz? Né? Então você tem hoje uma facilidade muito maior e uma aceitação e um apoio muito maior de clientes finais. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Legal pra caramba. No fim do dia vocês são uma grande empresa de logística, vamos dizer assim, né? É o que eu falo, a gente hoje é mais infra do que água. E até nos resultados reflete isso. Hoje, 80% do nosso resultado vem da infra e só 20% do agro, que é a exportação. Sim. Então, eu diria que a gente é muito mais hoje uma empresa de logística e quando nós fizemos roadshow, a gente quase fez um IPO há 3 anos atrás, em 2021, o mercado desconhece bastante o nosso setor. Então, ele fala, vocês são parecidos com quem? Vocês são tipo uma Boa Safra? Vocês são tipo uma Vitia? Eu falo, não. Vocês são tipo uma AgroGalaxy? Então, tinha que explicar, não tem nada disso. Uhum. O mais parecido era uma Rumo, ou era uma Hidrovias, ou hoje a 3tentos, que é um grande exemplo, é uma empresa de sucesso, enfim. Legal. Bem, cara, e pro futuro aí? Como que você enxerga essa evolução do agro, né? A gente passou por alguns problemas climáticos, enfim, isso aí faz parte do jogo, né? A gente sabe que vai ter anos bons, vai ter anos ruins, enfim, a bola toca a partir daí, né? Mas dentro dessa evolução, porque ainda que a gente tenha aí percalços no meio do caminho, a hora que você olha o gráfico ao longo de várias safras, a gente percebe, né, cara, esse crescimento cada vez maior aí, tanto em produção como em exportação e tudo mais. E quais são os planos da empresa aí pro futuro? O que vocês estão enxergando aí? O que vocês estão vendo que nós não estamos? Não, eu acho que, quer dizer, eu estou com você, eu tenho grande satisfação de trabalhar nesse setor que cresce tanto há tantos anos, e eu acho que ainda tem muito mais gás para crescer. Então eu tive numa palestra, fui dos palestrantes semana passada numa conferência internacional, e mostrando um pouco isso, né? Então tinha um palestrante da Ucrânia com as suas dificuldades de guerra, quer dizer, sem muita noção quando aquilo acaba, e tirou um player do mundo, de uma certa forma, que é a Ucrânia e a Rússia, são 2 players que
então menores no mundo agro mundial, e deu muito mais relevância para o Brasil. Então, hoje o Brasil... eu acho que também a eleição do Trump, tinha uma palestrante que era da Associação Americana, né, de exportação de grãos, dizendo que a eleição do Trump foi muito boa para o Brasil, né? Então eu acho que pode ser mesmo, porque deve ter uma política mais protecionista, eventualmente volta a guerras comerciais. Então o Brasil é o celeiro do mundo, quer dizer, o Brasil está muito bem posicionado para continuar sendo. O Brasil cresceu muito e pode crescer ainda muito mais. A gente deve ter uma exportação de soja que está se falando num recorde de 110 milhões de toneladas, quer dizer, isso são 12 milhões de toneladas a mais do que esse ano, então é mais um crescimento galopante. Eu, pessoalmente, acredito muito no crescimento de safra de milho, então a gente tem uma safra de milho de 130 milhões de toneladas. Eu vou estar trabalhando ainda quando o Brasil passar de 200, eu só espero que eu não tenha 150 anos até lá. Acho que não, como acho que não. Highlander, enfim, mas tenho falado isso desde 2020, mas eu acho que o mundo vai precisar de mais milho, tem muitas fábricas de produção de etanol também acontecendo, e nós, como AgriBrasil, queremos ser um player importante, né, mais relevante, então acho que tem espaço para mais brasileiros participarem dessa lista seleta de grandes exportadores de grãos. Temos um projeto maravilhoso em São Francisco do Sul, Santa Catarina, que tem espaço para crescimento. Temos outros projetos portuários mapeados. Temos projeto de processamento, temos um projeto de uma planta de etanol de milho no Mato Grosso. Então, projetos é o que não falta, quer dizer, o que nos falta é apoio, é capital. No fundo, comentei essa história do americano, quer dizer, tenho certeza que se a nossa empresa SAG Brasil fosse nos Estados Unidos, ela estava, todos esses projetos já estavam de pé, porque tem um excesso de capital. Sim. E aqui a gente está num Brasil de sofrência, né? Então, um Brasil que nos últimos anos persiste numa crise, que nos últimos 3 anos não teve nenhum IPO, ou seja, a gente está com a empresa listada desde agosto de 21. Estamos em novembro de 24, passaram-se 3 anos e 2 meses, e não é que não teve o nosso IPO, não teve IPO nenhum. Então, com isso, quem vai investir quer um retorno extremamente alto, que para o empresário fica desinteressante, o dinheiro custa caríssimo, quer dizer, os juros de base vocês já sabem quanto é que é, então qualquer spread sobre esses juros, com juros a 20%, 25% ao ano, o banco te toma a empresa em 4 anos, então, enfim, temos um mundo, um oceano azul pela frente, mas vamos crescendo aos pouquinhos, organicamente, do jeito que dá, até que melhore a liquidez do Brasil, mas eu estou muito confiante que a partir do ano que vem podemos ter um cenário mais propício, vamos dizer, mais interesse internacional, né, no Brasil. Sim, sim. Eu conversava recentemente, sabe, Fred, com o Antônio da Luz, que é um economista bem renomado ali no Rio Grande do Sul, né? Ele falou uma coisa assim que me chamou a atenção, sabe? Ele falou assim, cara, a gente sempre correu atrás, né? O Brasil, com todas as suas dificuldades, como você estava comentando, a gente sempre foi superando, blá. Só que a gente ainda não se acostumou a ser o primeiro do mundo, né? Ser o líder dentro desse ambiente aí, né, cara? E no fim do dia, quando você é líder de um negócio, né? Você tem que ter, vamos dizer assim, tem que ter culhões, né? Como diz a turma, né, cara? Sem dúvida. E, assim, é o lugar perfeito pra estar agora, mas, pô, tem um caminho pra gente também ser protagonista de verdade dentro desse processo, né? E a gente precisa de pessoas, empresas que vão assumir esse protagonismo, né, cara? Eu sinto falta, quer dizer, eu acho que você tem razão, e eu sinto falta de ter mais empresas brasileiras representando esse setor. Né? Eu acho um absurdo você pensar nas 10 maiores, só tem uma brasileira. Então, e quando você vê na Ucrânia, que é um país recente, mais novo que o Brasil, você tem pelo menos 50%, 60% são empresas locais, com conhecimento local. Então, os Estados Unidos foi protagonista de produção de grãos há 50 anos ou mais, teve o surgimento dessas empresas, ou há 100 anos, teve o surgimento dessas potências, mas não faz sentido o Brasil, acho que ainda tem uma posição, um protagonismo tímido no cenário mundial, em várias agendas, desde a agenda ambiental, que se vende muito mal, se expressa mal,
gente faz muito e não é reconhecido, e quando ou é negacionista ou fala, não tem nada disso, isso não existe. Existe, e a gente endereça muito bem, só que é mal comunicado, e você tem várias associações, cada um querendo aparecer mais que o outro, então falta uma união de forças, e falta mais apoio ao empresário local, porque mesmo bancos de fomento, cadê eles, né? Cadê esse apoio realmente para os negócios? A gente sofre bastante, isso diria que nessa minha trajetória foi muito mais dura do que imaginado por falta de apoio. Sim. E aquele negócio, né? Ninguém melhor do que o empreendedor vai saber fazer com o capital, né? Ele exatamente. Com o capital na mão, ele vai saber exatamente onde ele precisa, porque ele sabe onde estão os gargalos, ele sabe onde que ele vai aplicar e aquele negócio vai dar retorno para ele, né, cara? É um sistema um pouco cruel, onde, quer dizer, quem recebe os recursos são grandes empresas já estabelecidas, essas sim, aí o banco se sente confortável, enfim, mesmo com retornos bem menores, enquanto empreendedores que têm capacidade de crescer são menos reconhecidos, digamos assim. Isso aí, muito bem. Mas enfim. São ossos do ofício, né? Estamos aí para resolver isso aí, né? Continua a briga aqui, não tem jeito. Fred, muito bom, cara. Obrigado, eu agradeço demais você ter participado aqui do AgroResenha. Poderia conversar aqui por horas, né, cara? Acho que imagina, é um assunto todo meu. Que tem bastante coisa aí pra gente falar. Então, muito obrigado por você ter participado aqui com a gente. Parabéns aí pelo seu trabalho, cara. Muito obrigado, Paulo. É um prazer estar com vocês. Contem conosco quando precisar. É isso aí. Já fala pra gente como quem tá escutando a gente aqui agora pode acompanhar o seu trabalho, cara. Ótimo. Nós temos o nosso site, que é agribrasil.net. Estamos no LinkedIn, tem uma plataforma bem ativa, onde tanto da AgriBrasil quanto a minha, Frederico Humber, eu tenho mais de 25 mil seguidores, então eu tento colocar um pouco da minha rotina pessoal, dessa batalha aí de dia a dia, de viagens, de passeios, de experiências e etc. E a AgriBrasil expondo um pouco do que ela faz, enfim, com os grandes parceiros que nós temos. A gente tem eu queria fazer um agradecimento especial para 1.200 fornecedores que nós temos no Brasil de grãos, na maior parte dos estados, que têm nos apoiado, têm acreditado em nós, enfim, e temos correspondido. Então, a história continua e seguimos aqui batalhando no dia a dia para ter um Brasil melhor para todos. Bom, muito bom, muito bom. Bom, agora nós vamos para a parte mais importante desse podcast aqui, viu, Fred? Que é o nosso glorioso quiz. Vamos nessa? Vamos lá. Não tem pegadinha, tá? Vou te fazer algumas perguntinhas aqui. Você responde a primeira coisa que vier à sua cabeça, tá certo? Boa. Vamos lá. Frederico Humber, conta pra gente, cara, qual que é a sua música antiga predileta? Eu gosto muito do Elvis Presley, eu te diria que é Suspicious Minds. Essa é muito boa. Voltou agora aí com força total. É isso aí, cara. E conta, você que já conheceu aí vários lugares do mundo, cara, qual que foi o lugar mais legal que você já visitou? Um dos lugares que eu mais gosto no mundo, é um lugar que eu morei durante 8 anos, é uma cidadezinha chamada Annecy, A-N-N-C-E-C-Y, na França. Ela fica nos Alpes franceses, do lado de Genebra. É um lugar maravilhoso. Eu tive o prazer de morar lá e toda vez que eu vou para a Europa eu tento dar um pulinho lá, que sempre vale a pena. Show, show. E conta pra gente, cara, você que morou na França aí por muito tempo, qual que é a sua especialidade na cozinha? Especialidade na cozinha com a minha mulher, que ela é chefe de cozinha mesmo. Mas ela é chefe. Mas eu faço um bom churrasco e eu acho que eu faço um bom risoto também. Tá bem. Tá melhor bem aí que muita gente, viu? E, cara, indica aí um livro pra gente que de alguma maneira te ajudou e que mudou sua visão e que você pode compartilhar com a gente, cara. Tem tantos livros. Eu gosto muito de livros de autobiografia, que acabo entendendo melhor. Um que eu gostei muito foi do Guilherme Benchimol, da XP, que chama Na Raça, que mostra, porque no fundo eu tive com ele e falei, poxa, Guilherme, eu ouso fazer um paralelo com a tua história. Eu brinco que a gente é a XP quando era de Porto Alegre, que os bancos não davam nem bola, quem que eram aqueles malucos ali querendo brincar de banco, e depois quando veio para Faria Lima. Então eu ouso comparar as nossas histórias e também começamos como ele aqui Na Raça. Então é um livro que eu gosto muito. Legal, muito bom. E, cara, agora uma mais filosófica pra gente finalizar aqui. Se você se encontrasse com o seu eu de 17 anos hoje, qual seria o melhor conselho que você se daria? Isso aí Bem, isso é difícil. Mas eu diria que siga a sua intuição, seu coração.
enfim, faça algo que te dê muito prazer. Na época, eu com 17 anos, queria algo que me desse, que ganhasse dinheiro, talvez mais do que desse prazer. Graças a Deus eu achei algo que me dá muito prazer até hoje. Mas eu acho que a gente tem que segurar, claro, quando a gente tem aquele ímpeto jovem de querer ganhar e ter coisas e ter carro, ter isso e aquilo. Enfim, busque o que te dá muito prazer, porque isso depois vai fazer falta. Quer dizer, você tem um retorno financeiro, mas sem o retorno, sem o teu coração estar preenchido profissionalmente, não vale a pena. Então, acho que essa seria a dica para a moçada nova que está chegando. Muito bom, muito bom. E para você que ouviu esse episódio meu com o Fred aqui, eu tenho certeza que você viu o valor, né? Afinal, você está aqui com a gente até agora. Então, considere compartilhar esse episódio com alguém que vai se beneficiar desse conteúdo. O Agro Resenha cresce na medida em que você participa com a gente desse processo. Então assine o Agro Resenha em qualquer agregador de podcast, no Apple, Spotify, Deezer. Siga a gente nas nossas redes sociais, no Instagram, Facebook, LinkedIn e no X também. Entre no nosso grupo do WhatsApp, nosso canal do Telegram, o link está no nosso site, o www.agroresenha.com.br, e escreva para contato@agroresenha.com.br se você quiser mandar sugestão de entrevistados, mandar um oi. O Fred chegou através do e-mail aí, viu? Funciona, tá certo? Fred, mais uma vez, obrigado. E eu sempre finalizo os meus episódios aqui com uma frase de muita sabedoria, viu, cara? Que é o seguinte: se chover não precisa molhar a horta não, tá? Fica tranquilo. Obrigado, cara. Tá bom, Paulo, muito obrigado. Muito obrigado ao Agro Resenha. E aí, você gostou desse podcast? Se gostou, considere compartilhar esse episódio com alguma pessoa que irá se beneficiar desse conteúdo e nos ajude a alcançar ainda mais pessoas. O roteiro e a apresentação desse episódio foi do Paulo Ozaki, a produção do Agro Resenha e a edição do Senhor A.